Olha, é uma melhor maneira de você acabar com esse segmento, ou diminuir bastante a oferta desse serviço, número um. Então, quem sai prejudicado não é somente aqueles que estão empregados no setor, nem as empresas que estão empregando, mas também o consumidor que vai ficar com menos oferta de transporte. Então, isso que eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui. O consumidor sai perdendo com menos opções. Segundo ponto, o governo acha que vai arrecadar mais, mas isso que é a bandeira vermelha aqui, né? Porque o governo não sabe o que ele está falando, né? Nessa sanha de querer arrecadar de um segmento que, no fundo, são agências. Vamos lembrar, todos esses aplicativos de transporte, eles não são donos dos carros, não são donos da oferta do produto. Eles também não são donos da demanda. Uhum. Eles só organizam ali. Eles são agenciadores. É a mesma coisa que você pedir para uma agência de turismo começar a ter alguns direitos trabalhistas ou na oferta ou na demanda daquele produto de agência. Não tem cabimento nenhum. Ou seja, você verticalizar uma agência. Não é essa a função da agência. A agência juntar da melhor maneira eficiente a oferta com a demanda. Isso eles fazem muito bem. No minuto que você vincula a agência com a oferta, ou seja, ele sendo o motorista, isso transformou, não é mais uma agência, virou praticamente uma empresa de transportes. Uhum. E acho que nessa dinâmica de empresa de transportes, acho que muitas delas não vão conseguir sobreviver. E, em função disso, a arrecadação que eles esperam desse segmento vai ser muito pífia. É quase que... aí pergunta, eu acho que o alerta vermelho aqui, além de ser um alerta vermelho para o setor, que eu acho que é importante o setor se defender, como esse presidente da federação está fazendo, mas é um alerta vermelho para toda a sociedade brasileira, porque temos um problema de previdência, temos um problema de arrecadação para financiar a previdência. Eu já toquei nesse assunto antes, aqui nesse programa, e eu vou reiterar. A previdência estatal obrigatória está falida. Mesmo com a reforma? A reforma não foi reforma. Aquilo foi um ajuste, um ganha-tempo temporário. Mesmo assim, quem, em sã consciência, vai deixar a sua aposentadoria para ser gerenciado por um grupo político, por um burocrata qualquer? Que é isso que é a Previdência do Brasil. Ela é gerenciada por políticos e burocratas que ninguém sabe quem são. Eles é que definem as idades, em plenário, em discursos inflamados. Então, o que tem de distorção, o que tem de insatisfação de todos os segmentos da sociedade é absoluto. Fora essa questão de que a Previdência contabilizada é errada. Uhum. Ela deveria ser um ativo, um passivo a ser entregue, deveria contabilizar o caixa que entra como um ativo e um passivo futuro a ser entregue. E não, ela é contabilizada como receita, porque eles querem gastar como despesa previdenciária. Então não tem a contabilização daquele passivo a ser entregue no futuro. Então temos um passivo oculto trilionário. Essa que é a realidade. Então todos aqueles economistas, faço aqui até a referência ao Stefan Kanitz, que tem pontuado esse ponto há muitos anos já, mas agora está se tornando, de novo, está vindo à baila. Exatamente porque esse governo está buscando aonde puder essa legislação trabalhista, e claro, com aquela narrativa antiga, não, o direito do trabalhador, vai ser bom para o trabalhador, todo trabalhador... Isso não é bom para o trabalhador, isso não é bom para o consumidor, isso não é bom para a empresa, isso não é bom para absolutamente ninguém. O importante é você ter uma previdência que você controle, não que o governo controle. Então temos que sair fora desse modelo previdenciário, começar a discutir isso com seriedade. E está aqui um grande alerta vermelho de um segmento novo que cresceu, que emprega muitas pessoas que teve problema em outros setores da economia. Uhum. É importante até como uma função social, se for para colocar desse jeito, de ter os Ubers da vida desregulamentados. É importante isso. Mas o maior perigo que a gente está vendo aqui é o financiamento da Previdência. E esse aí, eu diria que tem a chance de levar a gente para uma crise bem profunda. E hoje, durante esse anúncio, o ministro, né, do Trabalho, Luiz Marinho, além dessa questão dos direitos, também falou do modelo de negócio, né? Deu uma cutucada ali dizendo que é um modelo de exploração desses trabalhadores. Vamos ver o que falou o Luiz Marinho. Espero que a partir desse projeto de lei, inclusive, influencie
nos demais segmentos para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo, e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, Mercado Livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real e possa sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça condição de cidadania, condição de vida digna a esses trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. Então você vê que o ministro já citou ali o iFood e o Mercado Livre, né? Então esse projeto agora é específico para os motoristas de aplicativo, Uber, mas também estão de olho nesses outros segmentos, Lobauer. E ele falou, né, um modelo exploratório que esses aplicativos trazem aqui para o nosso mercado. Olha, eu acho que a gente tem aqui, Renato, deputado, a gente tem um problema aqui de concepção, de entendimento do mundo. Nós estamos em 2024, quase no 1/4 do século XXI, e o discurso, inclusive as palavras usadas, explorador, essa palavra usar mais-valia, né? Aplicar alguns termos aí do capital, marxistas, né? Esses caras pararam nos anos 70. O ministro Marinho é um dinossauro. As representações máximas do governo atual são dinossauros quando se trata de trabalho, relação capital-trabalho. É a conversa dos anos 70. Infelizmente, ou felizmente, não sei, depende de quem está do lado que você estiver olhando, o mundo mudou completamente. E os caras não fizeram um esforço de entender o mundo. Olha para o mundo, o que está acontecendo nos países que estão dando certo. Então, assim, não está satisfeito com o trabalho numa empresa como essa? Vai procurar outro. Não é assim? Mercado livre, aspas, né? Não é uma empresa, mas o mercado é livre. E é disso que se trata. A criação de riqueza vem justamente desse dinamismo, dessa realidade. E não dos direitos adquiridos da carteirinha de trabalho registrada. O Brasil, Renato, já passou da fase de arrecadação há muito tempo. O que a gente já repetiu aqui algumas vezes nesse programa e vai continuar repetindo é o seguinte: a metade da economia brasileira já não existe, porque ela fugiu desse ambiente de controle. Ninguém quer controle. O controle de Estado tem que chegar até um limite que a sociedade aguente. Ela já não aguenta há muito tempo. Então eles vêm com o discurso dos anos 70, em 2024. O que vai acontecer é exatamente isso. Ou as empresas vão pegar a trouxa e vão embora, ou os serviços vão para a ilegalidade de alguma maneira. É isso que vai acontecer. Escreve porque vai acontecer. Então, assim, é quase, não sei se deprimente, eu nem sei qual é a adjetivação que a gente usa para ver um negócio desse, porque o pessoal bate palminha lá em Brasília, essas claquetes aí, essa coisa ridícula isso não se aplica ao mundo real. Nós estamos ficando muito para trás. E é mais um caso desse. Você citou até a questão da carteira assinada. O Lula falou especificamente disso. Ele fala e 40 anos. Como era o sonho dele, né? Nós temos 2 VTs do Lula nessa mesma cerimônia que acho que traduzem muito bem essa mentalidade antiquada que o Christian estava descrevendo aqui. Vamos ver o primeiro. No meu tempo de jovem, eu queria dizer para os sindicalistas do sindicato do Uber hoje, no meu tempo de jovem, como não tinha empresa de aplicativo, todos nós, na década de 50, sonhávamos ser trabalhadores de carteira profissional assinada. Afinal de contas, estava se estruturando a industrialização do país. Então, você ter uma carteira profissional assinada era como se fosse uma relíquia. Era como se fosse uma relíquia. É como hoje o resultado de um concurso público no Banco do Brasil, um concurso público na Petrobras, ou seja, um concurso público numa dessas carreiras de Estado forte. Quando um jovem passa num concurso daquele, é como se ele tivesse ido para o céu, ou pelo menos aberto a porta do céu. Ele mesmo, então, reconhece, né? Era um pensamento lá atrás, né, de 40 anos atrás, e passar no curso público hoje é como ir para o céu, na visão do Lula. Não tem uma ideia de empreendedorismo, né, de criação de riqueza,
É um Estado forte. Sobre isso. Eu vi esses dias, está rodando nos WhatsApps aí, um vídeo de Singapura, eu acho que é um deputado, um representante do Congresso, fazendo um comentário sobre a inteligência artificial. Assim, como é que o país está se adaptando, já se adequando à realidade da inteligência artificial. Fala inteligência artificial nessa reunião, aí vai perguntar o que é isso. É um contraste muito grande, né? Posso até fazer uma referência aqui, uma experiência que eu tive em uma das palestras que eu fiz numa escola, aqui em São Paulo, e eu notei que a escola tinha uma tendência muito óbvia. Escola, eu tô falando ensino básico mesmo, e havia lá os professores, reitor, tudo doutrinador, e aí eu senti que era esse a pegada ali dos estudantes. Aí eu perguntei assim para todos quantos, faixa etária de 14, 15, 16, ou seja, ainda não em idade de vestibular, mas chegando lá. Aí eu perguntei quantos de vocês já abriram uma empresa, ou quantos de vocês já iniciaram algum negócio, qualquer que seja, e deram risada. Deram risada, assim, massivos. Eu falei, olha, você vê nos Estados Unidos, mais de 30% da criançada lá com 14, 15, 16 já fez alguma coisa empreendedora. Na idade de vocês. Da limonada. Então, eu que estou dando risada de vocês. Vocês não têm o perfil de quem, de fato, vai empreender e liderar e ser resiliente e tomar à frente as responsabilidades que tem pela frente. E o mundo está muito mais volátil, não está mais de carreira, de grandes empresas, aquela coisa está muito mais solta. Então, você precisa ter um espírito, ao menos saber como empreender e ao menos se abrir para essa ideia. Agora, ali era uma risada geral, como se eu estivesse falando uma heresia do que é o ensinamento deles. Não, esse negócio de trabalhar para a empresa, isso aí, vou ajudar o grande capital. Você imagina como é que está sendo a doutrinação já no ensino básico em algumas escolas. Tem uma outra fala do Lula nesse sentido também, vamos ver. Que daqui a pouco a gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer, discutir com os bancos, como é que vai fazer baratear uma linha de financiamento para vocês poderem trocar o carro de vocês e não ficarem andando com carro velho. Porque o passageiro também não gosta de carro velho. O passageiro quer um carro novo, quer um carrinho bom, e é seguro para vocês. Então, tudo isso agora passa a ser da nossa responsabilidade de procurar fazer. A gente não pode fazer, mas a gente pode encaminhar e facilitar as coisas para a vida da gente melhorar. Esse é o nosso compromisso. Parabéns a vocês. Eu falei, o Wagner não está mais aí. Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia, foi governador 8 anos, e eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. Jean Turco, parece que a gente já viu essa receita, né? Crédito subsidiado, ele quer fazer uma linha ali especial para trocar o carro. Pode deixar que agora está com a gente, a responsabilidade, e já deu uma alfinetada ali no iFood mais uma vez. Você aí de casa que gosta de pedir comida no iFood, aplicativo e tudo mais, pode se preparar que pode ter alguma mudança aí, caso isso seja aprovado no Congresso. Lembrando, foi enviado o projeto, isso vai ser discutido. Daqui a pouco eu vou querer saber do Luiz Felipe se ele acha que isso pode passar. Tua visão, Jean Turco, desse projeto aí, por enquanto apenas para os aplicativos de motoristas. Olha, esses financiamentos, já vimos várias vezes, deram errado, dão errado, só podem dar errados por óbvios motivos lógicos, já demonstrados na literatura. Você vai aquecer artificialmente um setor, aquele de carro, vai gerar uma bolha, um crescimento artificial que depois vai estourar, aí você vai aumentar o número de ceteris paribus, vai aumentar o número de motoristas, neste caso, e aí depois vão ficar sem emprego, e aí depois vão reclamar exatamente com o Estado que deu este incentivo. Sobre essa nova regulamentação que talvez vai vir sobre o Uber, etc. Bom, o ministro, eu tô assim, é um sindicalista. Minha curiosidade é quantos empregos ele gerou na vida dele, quantas pessoas ele empregou, né? Quem ele é para poder regulamentar quem dá emprego para milhões de pessoas. Então, assim, pessoas que não sabem como dar emprego, que não sabem criar trabalho e emprego, são aquelas que decidem e regulamentam quem gera emprego, quem gera renda. Ele é o mesmo ministro que se autonomeou sozinho num conselho SESC
onde o salário varia de 4 mil para 28 mil reais, porque evidentemente não tinha pessoas melhores ao redor dele para nomear. Né? Então, essas pessoas não têm skin in the game, pele no jogo. São pessoas que não usam Uber, que não pegam Uber, porque o Uber deles se chama motorista particular pago com o nosso dinheiro. Então, essas pessoas que decidem em cima das nossas vidas sem colocar nada em jogo. Uber, já foi explicado aqui porque Uber não precisa ser regulamentado pelo Estado, porque Uber já é regulado pelo setor privado, voluntariamente, espontaneamente, e por isso funciona melhor. É uma falácia pensar que Uber não é regulamentado, já é regulado pelo mercado, de forma espontânea e voluntária pelos consumidores, etc. E tal. Agora, eu queria frisar um pouco, não tanto do ponto de vista econômico, porque Uber funciona bem, etc. Tal, mas do ponto de vista social. Já em 2015, quando o Uber surgiu, eu escrevi um artigo 37 motivos para defender o Uber. Depois de 9 anos, vou adicionar mais um. Uber tem um importante... 9 anos. O Uber tem um importante papel social também. Muitos dos motoristas que trabalham no Uber estão fazendo como para aumentar a renda, enquanto tem outro emprego que não sustenta a família, que dá uma renda que não é bastante. Pessoas que trabalham mais para poder ganhar mais e sustentar a família. Muitas pessoas, eu pego muito Uber, converso muito com eles, muitas pessoas, inclusive leio, etc., sobre este assunto, muitos, inclusive, fazem 2 empregos, eles não querem ter a carteira assinada na qual tanto fala Lula, é exatamente o contrário, muitos gostam exatamente da flexibilidade, da liberdade, leva de carro as crianças na escola, começa a trabalhar depois, pega a mulher no trabalho, pega o marido, dá uma carona, ajuda a mãe que está doente, consegue levar no hospital, consegue cuidar da tia, toda uma flexibilidade que o emprego normal, formal, geralmente não dá. Então o Uber ajuda muito nisso. Ajuda exatamente durante a pandemia, muitas pessoas que perderam o emprego viram no Uber uma alternativa, ajuda muitas pessoas que não são contratadas, que não conseguem passar numa entrevista de trabalho, que não têm um grande currículo para mostrar. Então, ajuda muitas pessoas, muitas vezes, em situações mais complicadas. Ou seja, funciona mais como uma rede social para quem perdeu o emprego numa época, numa temporada, para quem consegue flexibilizar e fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo, etc. Então, este papel de Uber, como iFood, etc., todos estes novos aplicativos, essas novas formas de trabalho, tem um papel de rede social muito importante. E, inclusive, ajuda o Estado a poupar dinheiro exatamente nas redes sociais que deveria prover. Porque mesmo quem é mais intervencionista, o que acredita? Que você deveria deixar o mercado livre de produzir riqueza, porque ele sabe produzir riqueza melhor, e depois você ajuda as pessoas quando elas têm problemas. Em lugar de regulamentar o privado, que você acaba engessando e dificultando, impedindo que crie riqueza. Agora, o Uber já está fazendo esse papel de criar uma rede social. E isso ajuda, inclusive, o Estado a baratear, a precisar ajudar menos pessoas. E, na verdade, qual é o grande ponto? Eu não acho que eles estejam querendo fazer isso para aumentar a arrecadação tributária, etc., até porque duvido que isso vai acontecer neste caso. Mas é mais exatamente por isso, porque hoje o Uber é um concorrente do Estado no provimento na provisão de uma rede social para as pessoas em dificuldade. E o Estado não tolera a concorrência.